Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Agradeço todos possam estar vendo o podcast live. Como sempre, nós somos um podcast de saúde e entrevistamos profissionais e as suas histórias de vida, sobre curiosidades, sobre ensinamentos para a população e ensinamentos também para os novatos que têm entrado nesse âmbito da saúde. Hoje a gente vai estar conversando com uma das técnicas de enfermagem mais ilustres que eu já conheci, né? São 10 anos de carreira, então ela tem bastante experiência para nos passar e muito conhecimento. E durante essa entrevista a gente vai conversar o máximo que a gente puder, chegar nos detalhes dessa história e trajetória no seu ambiente profissional, que é na área da saúde. Então a gente está aqui com a nossa querida profissional técnica de enfermagem, a Adriele, né? Oi. Então, as boas-vindas para vocês. Espero que vocês aproveitem a nossa entrevista. Então, Adriele, para começar a nossa entrevista, o que você tem a nos dizer sobre esses 10 anos de experiência que você tem na área da saúde? Bom, na verdade, eu comecei no meu ensino médio, né? Fazer meu curso técnico de enfermagem. Estudava à tarde, fazia o curso à noite, só chegava em casa às 12h30 da noite, fazer o curso. Naquela época era muito difícil fazer o curso no CETE. E tinha que esperar até o último ônibus para chegar em casa. Então foi bem complicado, mas graças a Deus. E a minha turma também, né? Querendo ou não, a gente acaba criando um vínculo de amizade, profissionais maravilhosos que eu tenho contato até hoje. É que eu ia perguntar, tem contato até hoje com contato até hoje, tem o pessoal da tua turma? Até hoje, com a minha amiga, eu trabalho com ela, aliás, eu passei a tarde com ela, com a Sandra Nonata, minha amiga, fez o curso técnico de enfermagem comigo e fez o superior dela, né? Fez enfermagem. E nós estamos trabalhando junto hoje como técnicos juntos, mas ela também trabalha como enfermeira, né? Ela entrou como seletivado. Então ela trabalha como técnica em um ambiente hospitalar e enfermeira em outro ambiente. Outro ambiente hospitalar, né? E é um profissional que eu tenho imensa admiração, não só pela amizade, né? Que a gente começou junto, mas por tudo, né? Por toda a passagem dela, por ter chegado até onde ela chegou, né? E eu comecei meu ensino médio, fiz o curso de técnico de enfermagem. Não trabalhei quando eu terminei, né, quando eu me formei, não trabalhei logo na área, porque eu fiz o curso de técnico, mas eu não sabia se era isso mesmo que eu queria para mim. E tentei fazer o curso superior, né, porque o pessoal sempre pergunta, nossa, porque tu é técnico, tu não fez superior. Não, fiz superior, tentei fazer 2 vezes, não consegui fazer, não foi só por uma questão financeira. Eu acho que também a tua correria, demanda. Não, eu amo a minha área que eu trabalho, entendeu? Eu amo ser técnico de enfermagem. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo a área que eu escolhi trabalhar, né? Que é a parte do cuidado e trabalhar diretamente com o paciente. Isso explica esses 10 anos, né? Já explica bastante sobre a pessoa gostar do que faz. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. Sou apaixonada pelo que eu faço. E aí fiquei trabalhando em área administrativa, né? Que eu aprendi com meu pai desde criança, trabalhar na área administrativa. E aí fui começar a ter oportunidade para trabalhar na minha área. Trabalhei no Hospital da Criança. Fui chamada por um acaso. Tem o QI, né? Que indica. Ah, sim. E aí uma pessoa me chamou para mim começar a trabalhar. E eu comecei a trabalhar, mas eu tinha muito medo de trabalhar. Eu disse, meu Deus do céu. Na verdade, eu fiz meu curso técnico de enfermagem, hoje está com 18 anos que eu fiz o curso de técnico de enfermagem. 18 anos? 18 anos. Só 7 anos depois, após o curso, foi que eu fui começar a trabalhar na área. E eu comecei a trabalhar, eu era crua, não sabia fazer nada. Eu acho que é o maior dilema de todo profissional da área da saúde quando está começando, né? Primeiro a questão da experiência que não tem, e quando você entra parece que você acha que não sabe de nada.
e aí tem medo de errar, aí vem aquela questão do... E muito mais nossa questão, né? A gente trabalha com medicamento, a gente trabalha com ser humano, a gente trabalha com vida, o medo de errar toda hora, o medo de tu fazer uma medicação errada, é muito mais para a criança, né? Você trabalhar com criança, 1 miligrama de uma medicação, ela pode matar uma pessoa, né? Com certeza. Então, assim, envolve muito cálculos, lógico que depois de um tempo que tu tá trabalhando, tu já vai fazendo aqueles cálculos, né? Eu sempre procuro não ficar no automático, né? Em algumas situações, mas com relação a medicações, a gente acaba criando aquela rotina, né? Vira rotineiro e tu acaba fazendo ali de cabeça alguns cálculos de algumas medicações. Volta e meia esquece, né? Mas a gente sempre aprende que a gente não pode fazer nada com dúvida. Então, assim, teve aquele fatorzinho de dúvida, não faça. Sim. Né? E eu sempre sou assim, se eu tiver dúvida numa situação, pergunto do médico, se ele não me responder, pergunto de novo, se não perguntar, não responder, pergunto de novo, até eu ter certeza do que eu tô fazendo. Exatamente, né? Até porque é uma vida que tá nas nossas mãos, né? E aí quando eu comecei a trabalhar, graças a Deus, Deus colocou um monte de gente no meu caminho que me ajudou demais, graças a Deus. E aí eu aprendi a trabalhar na área, fiquei trabalhando no bloco, né? Criando rotina, né? Querendo ou não, você acaba se apegando muito ao paciente. A gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente sobre isso. E me apeguei muito ao Hospital da Criança, pensei que eu não ia nem aprender a trabalhar em outro lugar. Eu tenho um pessoal que trabalha no Hospital da Criança como os top da galáxia, né? Porque, imagina, aplicar medicamento em criança recém-nascida, ou não recém-nascida, mas de menor idade possível. Aí, achar acesso em criança, que é tudo uma questão de você ter na sua memória todas as ramificações venosas periféricas para poder conseguir ter acesso e não causar tanta dor no pequenino. E não só trabalhar com a criança, a gente trabalha com os pais também, né? Que sim. Um fator mais dificultoso, né? Você trabalhar com o pai e a mãe de uma criança é mais difícil ainda, porque você, além de você ter que acalmar a criança, tem o pai que entra, né? Entra em desespero, né? E vendo a criança chorar. Vendo a criança chorar. E aí, querendo ou não, às vezes a gente pega a criança, tem que pegar mais, com um pouco mais com força para você pegar aquele acesso. Aquela veia que não é fácil, né? Que é mais fininha do que as outras e tudo mais. Então, assim, não apertar muito pode criar um edema, né? Um inchaço, né? Então, assim, logo o pai acha que a gente tá pegando de qualquer jeito no filho dele. Então, assim, querendo ou não, tem que... Além de você trabalhar com a criança, tem que trabalhar com o pai da criança, né? Até porque também tu vai pegar muito pais de primeira viagem que nunca viram aquilo. E não só no Hospital da Criança. Aliás, até hoje, né? Trabalho em setor de emergência e, às vezes, a gente trabalha... E é muito difícil você trabalhar com acompanhante. É complicado, né? Mas também eu entendo, né? É um ente querido, é uma pessoa que ele gosta, que ele ama, né? Que tá numa praticamente ali, né? Realmente. Desprotegida, totalmente desprotegida. E a gente, assim, pelo fato de a gente trabalhar na área, a gente acha assim, a gente já sabe que aquela situação, a gente já sabe dividir a situação. Se ela é de alta complexidade, se ela é de baixa complexidade. Mas a pessoa que chega no hospital, ela sempre vai procurar por ajuda, ela vai procurar o máximo possível para ele ter um apoio ali naquela hora, né? Então, assim, a gente, na hora de olhar o paciente, pelo menos por um tempo de experiência que eu tenho, às vezes você só de olhar o paciente, você já sabe que aquele paciente, ou ele é um paciente que está muito grave, que precisa muito da nossa ajuda, ou um paciente que tu já pode, né, acalmar, que não é tão, né, não é tão urgente assim. Então, assim, para as pessoas que estão procurando no hospital, ela acha que sempre é urgente, né? Sim, claro. É aquilo que eu ia falar agora há pouco. Às vezes, você como profissional experiente, vê aquela família chegando com a criança, vê que a criança tá, às vezes, uma febre, uma gripe, uma virose, mas os pais estão precisando mais da atenção do que a própria criança, né? Tipo, são questões que é rotineira em casa, questão de criança, tipo assim, é uma gripe, né? É uma garganta inflamada, né? É algumas doenças que já são normais e corriqueiras de criança, né? Mas tem alguns pais que entram no desespero mesmo. Sim, eu sempre falo, até hoje eu falo, assim, pessoal, vocês dizem, não tem coração? Eu disse, tem. Na verdade, eu tive mais, né? Com o decorrer da experiência, a gente vai ficando mais... Como é que eu posso falar? A gente vai ficando mais duro, né?
E aí eu digo que meu coração ficou no Hospital da Criança, sempre eu falo isso, né? E aí hoje tu ainda pensa pra voltar pro Hospital da Criança? Não penso. Porque é muito difícil. Quem Foi, é pai foi e mãe... Quantos anos no Hospital da Criança? Eu passei 3 anos no Hospital da Criança. Trabalhei no setor de bloco, né? E trabalhei na UCI. E era muito difícil, né? Na época que foi implantada a UCI, era para nós, né? Como profissional, tinha pouco tempo que eu tinha começado na área, né? Trabalhar no setor, assim, é muito complicado. Mas, assim, eu me apaixonei, né? Eu amo emergência, eu amo trauma, eu amo TI, é o que eu gosto, é a minha especialidade, né? Que eu me lembro, assim, quando tu trabalhou no Hospital da Criança, tu não tinha filhos ainda, né? Na verdade, eu tinha a minha filha mais velha, a Adria, né? É? Tinha já a Adria. Porque eu tinha vaga lembrança de que tu não tinha nenhum filho ainda. Aí, a pergunta que eu ia fazer era se teria diferença tu ter encarado o Hospital da Criança num período sem ter mãe e no período como mãe, vendo todas aquelas crianças lá sofrendo. É muito complicado. Quando a gente vê uma criança, querendo ou não, em algum momento vai ter uma criança que vai ser parecida com o teu filho. E muito mais na emergência, né? Que é o que eu trabalhava também. Então, quando eu olhava aquela criança, eu imaginava minha filha, que poderia ser um filho meu, né? Por isso que eu digo que o meu coração ficou no Hospital da Criança, né? Hoje, faz eu ser, às vezes, essa situação que aconteceu, várias situações que nós tivemos lá, fez eu ficar com o coração mais duro. Por isso que eu sempre falo, meu coração ficou no Hospital da Criança. Porque, às vezes, tem situações, a criança está precisando de uma atitude tua para salvar. E eu não sou muito emocional, né? Eu sou muito do agir. Analítica. Então assim, eu resolvo na hora, depois que eu vejo a consequência. Tipo, falei na hora, depois eu vejo a consequência, né? E eu sou assim. E lá, por isso que eu digo que meu coração ficou no Hospital da Criança. Então assim, tinha situações que tu tinha que resolver, né? Ou tu resolve, o pai tá em desespero, a mãe tá em desespero, tu tem que tirar ele daquele momentinho dali, daquele espaço, daquele local, né? Que é um local fechado, que a gente precisa fazer algumas coisas, que tu sabe que tu vai fazer procedimento, que eles não vão entender, que ele acha que tu tá judiando, né? Ou tu vai furar uma vez, ou furar 2 e às vezes 3, ou mais, né? Para um pai, isso é uma judiação, mas para nós a gente precisa salvar a vida, né? Então, os meios que tem que ter. Né? Amigos mesmo, meus, nossos, né? Na verdade, eu lembro de, às vezes, comentar, né? Sobre essas questões de atendimento no hospital com criança e relatar que, porque o enfermeiro furou meu filho 3 vezes, não tinha necessidade disso, o técnico foi lá e furou 4 vezes. Mas que nem assim, não é porque a gente quer, é porque tem que ser feito, né? A medicação tem que ser feita. E às vezes a gente sabe que a forma de sair daquela situação é através da via medicamentosa, né? Que é o que precisa ser feito. Então a gente acaba ligando automático e faz, né? A única forma de fazer é essa, né? De você estar no setor de emergência, tu tem que vai lá e tem que fazer a medicação. Tu vai lá e tem que dar os primeiros cuidados, né? Então é necessário, querendo ou não, infelizmente é o meio que tem que ser feito. É verdade. Então foram 3 anos no Hospital da Criança e aí depois de então, o que aconteceu? Depois de então, graças a Deus, fiz um concurso e passei. Graças a Deus, eu tinha muito tempo que eu tava insistindo em fazer um concurso, né? E aí eu peguei e passei, graças a Deus, pra glória de Deus, passei no concurso em 2013. E como eu já tinha um pouco de experiência pelo Hospital da Criança, me colocaram na UTI, meu Deus do céu. Eita, então vai-se mais uma jornada. Mais uma jornada, graças a Deus. E comecei no HGR, na verdade, né, na UTI. Eu amava fazer o que eu fazia, né, ainda continuo no setor de emergência, mas é assim, nem eu imaginava que eu ia, né, desenvolver do jeito que eu desenvolvi. Para mim, é o melhor setor que se tem para se desenvolver. Eu digo assim, como profissional, né, como técnica, né, eu desenvolvi muito, aprendi demais, errei também, né, eu tive alguns erros. Mas a gente aprende, né? Aprende com os erros, tem que ter experiência, né? É que nem eu sempre falo. Um dia você vence, no outro você aprende. Porque a maioria das pessoas dizem que um dia você vence e outro você perde. É melhor não dizer assim, né? A gente fala um dia você vence, outro você aprende. Porque
ao você errar, você aprende. E depois, para fazer de novo, você já não vai cometer o mesmo erro. Você vai ficar mais atento. E assim, na área da saúde... na área da saúde, pelo menos na minha área, né? Porque tem várias áreas. Mas a minha, a gente tem que estar ligado o tempo todo, né? Uhum. Muito mais no setor, né? Numa UTI que o paciente depende 100% de você. O paciente depende 100% do profissional, né? E muito mais nós técnicos, né? Que a gente trabalha com a mão na massa mesmo, né? A gente que dá banho, a gente que lava, a gente que faz a medicação, a gente que faz o curativo, a gente que auxilia um médico, a gente que faz tudo, né? Faz a limpeza. O mais vulnerável do paciente, na verdade, né? É tudo nós, né? Então a gente, assim, o fisioterapeuta tira do lugar, a gente coloca ele lá. Então sempre é uma briga, né? O pessoal faz até alguns memes com isso. Uhum. Mas acontece demais mesmo, entendeu? O fisioterapeuta tira do lugar, lá vem a nutricionista, né? O profissional, o fonoaudiólogo, né? Tem que fazer os cuidados com o paciente. Tira do leito, bota no leito, a gente coloca de novo, limpa, coloca de... É assim. E é o que os bastidores que a maioria das pessoas não vê e muito julgam, né? Por exemplo, o paciente não tá no leito, aí você foi com a medicação, chegou lá, não era aquele paciente, aí a pessoa que tá vendo já critica, porque tu tá trazendo medicação errada pro paciente. Na verdade, né, eu sempre tive esse cuidado, né? A gente tem os 5 certos, né? Que a gente aprende no curso. Então, tu tem que aprender o paciente certo, a via certa, né? Então, são coisas básicas que não podem perder, deixar passar. Né? Não pode deixar passar, é uma coisa muito séria isso daí, né? Então, tu preparou a medicação, tá certo da medicação que tu faz. Porque, assim, eu depois do Covid, eu fiquei um pouco mais esquecida, né? Então... Nós todos. Então, eu fiquei mais esquecida. Então, às vezes, já teve situações de eu preparar a medicação 2 a 3 vezes, porque quando eu chegava no paciente, eu não lembrava qual era a medicação. Então, eu sempre tive assim, se eu tô na dúvida, eu jogo fora. Então, assim, pegava, jogava a medicação fora e preparava de novo. A gente tem cautela, né? Não lembrou, jogou fora. Eu jogo e aí volta tudo de novo. E faz de novo, né? E vai fazer a medicação. Então, assim... Tá a via certa, o paciente certo, a medicação certa, então tá ok, vamos fazer. Então, assim, nunca fazer as coisas na dúvida, né? Que nem tu falou agora há pouco sobre a questão da memória, né? Durante esse período do Covid também, até os professores da graduação lá falavam que não estavam mais conseguindo reter tanto conteúdo quanto deveriam. E eu sempre fui muito organizado quanto à questão de lembrar do que eu acabei de estudar. Já hoje eu tenho muita dificuldade. Estou fazendo várias técnicas para poder desenvolver de novo essa facilidade de memorização. Mas parece que esse problema do Covid sobre a memória tem afetado muito mais pessoas do que a gente imagina. E hoje já não é comentado sobre isso, mas... o que eu vejo também é que estão confundindo muito essa parte do esquecimento com pessoas com TDAH, né? Estão confundindo demais porque saiu o Covid, entrou o TDAH. E o TDAH, diagnosticado errado, a gente pode dizer que seja sequelas do Covid. Você acaba de sair da sala para deixar algo na cozinha e no meio do caminho você esqueceu. Aí está sendo disseminado que é o TDAH, quando na verdade a maioria das pessoas estão com sequela do Covid, assim que nem eu e você, né? Eu tive demais sequelas de Covid, olha, demais. Enfim, né? Na UTI a gente trabalha com cuidado 100% do paciente, praticamente, somos nós na área da saúde, né? E a gente acaba se apegando também a alguns pacientes, né? Nos teus plantões da UTI, lá vocês sempre tiram um plantão com a mesma equipe, não tem um rodízio de equipe. Vocês entram, digamos aqui, teu plantão é na segunda, vai tirar 12 horas dentro da UTI, então vai ser sempre você, seu médico, enfermeiro, e só vai fazer o rodízio de pacientes caso eles tenham alta, né? Na verdade, assim, a UTI ela funciona como se fosse, a gente sempre falava como se fosse uma orquestra, né? Cada um
faz a sua parte, né? Cada um vai para a área que mais se destaca, ou que tu tem mais habilidade. No meu caso, sempre foi medicação. Na UTI, pelo menos no estado, posso falar assim, né? A gente trabalha por plantões, né? Plantões, e tem os diurnos. O pessoal da equipe tem o pessoal da equipe fixa da manhã, o pessoal da equipe fixa da tarde, e tem o pessoal das noites. São 4 noites diferentes. Na nossa época era noite 1, 2, 3 e 4. Né? Então, cada noite tem aquela mesma equipe que trabalha, né? Para você fazer um trabalho eficiente, né? Tu tem que ter habilidade trabalhando dentro da tua equipe, né? A gente tem que ter, como é que eu posso falar? Né? A química, como é que eu posso falar? É o envolvimento que tem de equipe, né? Então, assim, o trabalho flui melhor quando tu trabalha com a tua equipe, né? Às vezes com o mesmo médico, com os mesmos fisioterapeutas, né? Que nem qualquer outro trabalho, né? Tu trabalha com a tua equipe, tu sente melhor, mais à vontade de trabalhar com ele, né? E assim funciona na UTI ou em qualquer outro setor de trabalho, né? Até porque na área da saúde, em questões desse vínculo que tem que ter entre uma equipe multidisciplinar que vai estar trabalhando com uma certa quantidade de pacientes, elas têm que estar praticamente zeradas em engrenagem para quando acontecer qualquer eventualidade, eles possam fazer os procedimentos como se fosse como eu posso dizer, uma dança sincronizada. Tem que ser isso aí. Exatamente praticamente isso, né? Então, tem um que fica melhor na medicação, o outro fica melhor nas massagens, né? Cardíacas, né? Tem o outro que fica melhor marcando o horário, tem o outro que tem que ficar circulando, né? Porque, querendo ou não, você vai precisar de um soro a mais, um ringue, uma outra medicação que o médico pede na hora, né? Um tem que ficar no carrinho de parada. Então, assim, cada um, né, fazendo a sua parte, né? E até você criar esse vínculo, né, com a equipe, custa um pouco, né? Eu sei. Me veio na mente aqui agora, já que você disse que foi uma grande jornada dentro da UTI, como é que os profissionais dentro da UTI que estão pacientes já em estado crítico lidam com as perdas de seus pacientes? Porque teve a relação de vínculo, né, que você falou, o profissional acaba tendo um vínculo com o paciente por conviver ali diariamente com ele. E como é que se dá a equipe na perda? No meu caso, eu fui sentir, eu acho que assim, para quem trabalha no setor desse, eu digo por experiência, né? Eu digo a minha parte. Eu acho que tem que ter até um certo período, tem que trabalhar no setor desse, né? Eu digo por mim, tiro por mim. Então, assim, a gente sabe que é uma UTI, que em qualquer momento ele pode morrer, mas é igual qualquer pessoa. Às vezes a gente tem esperança que aquela pessoa vai sair daquele quadro, né? Sim. Então, quando tu chegava, já ia direto para aquele paciente. Tá bem? Fulano tá tranquilo? Como é que foi? Então, não é só a minha equipe e eu. Quase todos se apegavam àqueles pacientes, né? Paciente que passa mais de meses, 1 mês ou 2 meses, você acaba se apegando, não tem como não pegar. E ver também os familiares. Você fica torcendo para aquela pessoa sair daquele quadro, né? E os familiares também, né? O sofrimento do familiar quando vem visitar, porque eles não podem estar lá. E eles confiam muito na gente, porque como eles veem a gente todo dia lá, ei fulano, olha, dá uma olhadinha e tudo mais. Então sempre é assim, acaba se apegando tanto ao paciente quanto à família também. E eles confiam na gente, né? É tanto que às vezes quando o paciente sai da UTI, eles entram em contato com alguns de nós, e já aconteceu comigo várias vezes, se eu podia cuidar de um paciente em casa, né? Ou um paciente foi pro bloco, né? Se a gente podia olhar, ou então pedir de volta que o paciente voltasse de novo para a UTI, por causa dos cuidados, né? Na UTI os cuidados são 24 horas, no bloco não tem como, né? Um profissional, um técnico cuidar de, não sei o quantitativo, às vezes é 5, 7 e às vezes vai até mais, né? A gente sabe que existe isso. Né? Por causa da falta de profissional. Falta de profissional, né? Então, assim, você acaba se apegando, né? Familiar, ao paciente, a tudo quanto que envolve, né? E quando o paciente vai, pra mim, eu já sofri demais, eu já chorei muito dentro do banheiro. Né? Eu acho tá numa hora de uma parada e eu saí na hora da parada e eu ir pra dentro do banheiro porque eu precisava sair dali daquele momento. Então a gente acaba se apegando. Eu já também presenciei várias pessoas também saindo, né? E pra mim é uma vitória. Então, assim,
pra mim, como profissional, é difícil. A perda é horrível, é terrível. Então, assim, acaba trazendo os transtornos psicológicos, né, pra nós. Que foi daí, então, que veio os problemas que eu tive, né? Que eu tive. Eu precisava, teve um momento que eu realmente precisei sair. Após 6 anos que eu tava lá dentro, eu precisei sair. Então foi muito durona, passar 6 anos ainda. Eu tive situações de eu chorar na porta da minha casa, chorando, que eu não queria ir, né? Porque assim, são mortes, outras não, outras situações internas, né, que acontecem também, né? E como equipe também, às vezes a gente acaba, tem algum momento que a gente não dá bem. É porque quando a gente fala de um grupo de profissional trabalhando, por mais que sejam sincronizados, mas são pessoas que têm vida particular, né? Que têm uma vida no trabalho e que elas podem chegar e estarem com um humor diferente do que foi no dia anterior, e aí acaba não dando aquela química que sempre dava, e aí vem os arranhões e tal, como todo relacionamento, na verdade. Só que lá, assim, eu acho que até teve menos do que nos outros locais que eu trabalhei, de verdade. Você trabalha com pessoas de segunda a sexta, querendo ou não, acaba se tornando família, né? Você acaba sabendo de alguns momentos e querendo ou não, acaba compartilhando com o outro o que tá passando em casa, alguma coisa, né? Às vezes reconhece, só de te olhar, ela já sabe que não tá bem. Na outra entrevista que eu tive, a gente estava conversando justamente sobre essa questão do... E ainda nem cheguei na pandemia, detalhe, né? Nós estávamos conversando justamente sobre essa questão do profissional, do ambiente psicológico do profissional, que foi durante a questão da pandemia. E aí a pergunta foi, qual seria a tua ideia para que os profissionais fossem amparados, né? E a ideia que ela falou é que tivessem profissionais que cuidassem de profissionais. Ou seja, você no ambiente totalmente insalubre, tanto em questões de cuidados e tendo esses problemas de perda e sentimento e tudo envolvido, e aquele turbilhão de emoção, mas que tivesse sempre uma equipe multidisciplinar que pudesse estar acompanhando esse profissional para poder saber lidar com isso. Naquela época eu tive que procurar sozinha, né, meus meios, né, e eu precisei sair, né, e para mim foi mais difícil ainda, porque eu estava saindo de um setor que eu gostava demais, né, e após eu sair da UTI, que eu precisava sair, fui para outro setor e ainda continuei na emergência, mas assim, não é que eu continuei na emergência, respirei eu tava precisando de outro ambiente, né? Eu continuo trabalhando no setor de emergência, continuo trabalhando em trauma, mas assim, eu precisei sair dali, né? É um ambiente fechado, você querendo ou não, você lidar muito diretamente com o paciente. Onde eu tô agora, eu lido diretamente com o paciente, mas não lido diretamente com o familiar, na área que eu tô, né? Na parte que eu trabalho. Então, assim, eu precisei mudar, né, de ar, eu tava precisando, né? A gente vai criando mais meios e mecanismos e formas de tu não se envolver tanto, né? Sim. Nem tanto com o ambiente e tanto com... Quando eu falo assim, eu falo com esses meios, eu falo com relação ao ambiente, ao pessoal, né, aos colegas de trabalho, eu digo ao paciente, ao acompanhante. Então, assim, a gente vai criando meios para não... Aí o pessoal fala assim, mas o pessoal às vezes fala que a enfermagem é por amor e eu não vejo o amor, né? Mas assim, querendo ou não, às vezes a gente é tratado de uma forma assim que você tem que retrucar, né? Já levei empurrão de acompanhante, né? Eu vi muita coisa de acompanhante, já colocaram o dedo na minha cara. Então, querendo ou não, tu acaba criando aquela barreira, né? Sim. Quando você começa a lidar com pessoas, sempre vai ter esse tipo de pessoas, né? Que às vezes não entende o teu trabalho, não entende o empenho e a dedicação que tem para esse trabalho. E porque acaba... às vezes a pessoa ela espera da gente que a gente venha assim, tratar com amor, com atenção. Só que às vezes a pessoa, quando ela chega numa emergência, no hospital, ela precisa da ação. Ela precisa que alguém resolva a situação. Porque se fosse pelo amor e carinho, acho que ela teria isso em casa, né? E lá dentro do hospital, não, você tem que resolver, né? Tu mais no setor de emergência, você tem que resolver.
Eu falo assim pelo setor religioso, né? Eu peço a ajuda de Deus para mim não entrar no automático, né? Não ver que aquilo dali só é um ambiente, ali é só um corpo, uma situação, aquilo dali vai passar, né? Então eu tento trabalhar isso na minha mente também, para me ter também uma saúde mental boa, porque se eu me envolver muito com o paciente ou com aquela situação, não vai ser bom para mim, não vai ser bom para ele, eu não vou estar ajudando a pessoa, né? Então eu faço o máximo possível para mim resolver e passar, né? Não, e eu imagino que nessas condições todas, você não é só uma que passou por tudo isso. Claro, tem né? vários. Eu acredito que tenha inúmeros profissionais que estão passando por essa mesma situação, que estão ouvindo e que muitas das vezes achavam que aquele turbilhão todo, essa pressão toda era mais com eles, né? Então, quando a gente compartilha histórias e essa superação acaba fazendo pessoas que estão passando por essa situação conseguirem também sair. E a gente é um ser humano também, tem problema em casa, né? Tem essa familiar, né? Essa que é a questão também. Somos seres humanos. Porque somos profissionais, as pessoas acabam não entendendo que o profissional de saúde também é esse ser humano que sente, que dói, que chora, que sente fome. Sente fome, às vezes, cansaço. Eu bati na porta e fulano não atendeu. A gente come também, a gente vai no banheiro, a gente precisa ir no banheiro, a gente tem necessidades fisiológicas, né? Físicas, precisa comer, a gente precisa ir no banheiro. Então a pessoa acha que a gente sempre tem que estar ali para atender ela. Em nenhum momento você pode descansar, né? E nós somos seres humanos. Então, assim, aí às vezes acaba tendo, esses atritos, né? Mas é normal. Tá, então foram 3 anos no Hospital da Criança. 6 anos. 6 anos na UTI. Então na UTI foi uma fase bem grande, né? Bem extensa. Né? Então, eu acho assim, que na tua ideia, como profissional da área da UTI, seria bom que tivesse assim um período onde a equipe da UTI passasse, digamos ali, 1 ano trabalhando e 1 ano ela mudasse de setor e aí desse uma relaxada. Eu acho assim, eu acho que 4 anos eu acho que é bom, entendeu? 4, 5 anos eu acho que dá pra trabalhar legal. Agora depois que tu já liga ali no automático e acontece algumas situações, eu acho que não é muito bom não. Psicologicamente não é bom não, nem físico também. Então, porque regra... querendo ou não, tu vira paciente, tu dá banho no leito, tu vai ter problema de saúde, tua coluna não vai ser mais a mesma, né? Tem a questão psicológica que a gente já falou. Então, assim, eu acho que tem que ter esse rodízio. Eu entendo, né, que às vezes a equipe não quer se desligar daquele profissional, porque é muito bom, né? Que foi o que aconteceu comigo também. Não quer se desligar aquele profissional, mas assim, tem que entender a pessoa que não tá aguentando mais, né? Tem que ver que aquela pessoa não tá... até aquele momento foi até onde ela aguentou. Não dá mais, né? Então, assim, a gente acaba dando sinais, né? Eu tive vários sinais que eu não tava bem. E pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, né? Viram que eu tava precisando sair, né? E entenderam. Né? A gente entende, né, pela parte da direção que às vezes não quer se desligar daquele profissional, que é uma pessoa muito boa, que agrega bastante àquela equipe, valor, né? Mas assim, às vezes precisa se desligar, né? Graças a Deus eu saí dessa fase, né? Passei por outras, né, que a gente nunca para, são várias fases que a gente passa como profissional da área. E aí veio, né, mudei de setor, né, de local, mudei de hospital. E aí continuei trabalhando em emergência, né? Que a minha especialidade é emergência, eu amo emergência. E aí fui trabalhar em outro hospital e lá veio a época da pandemia, né? E agora o bicho pegou, porque vamos imaginar, foram 3 anos no cuidando de crianças, 6 anos na UTI. Com 6 anos na UTI, que é corriqueiro, né? Já teve os dramas que tiveram. Mas agora, na parte da pandemia, o negócio foi muito mais cruel, muito mais arrochado, né? Como é que foi essa questão como foi a questão do técnico de enfermagem no ambiente de pandemia? Como era a questão
relação hospitalar, relação familiar, relação, digamos que, de distanciamento familiar, né? Já para não ser repetitivo. Como foi esse processo? Foram o quê? Um ano a 2 anos, mais ou menos? 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia. Foi muito difícil. Engraçado que pra mim a sensação foi como se fosse 3, 4 anos. Porque pra mim parece que não tinha acabado, não acabava nunca. Pra mim não teve esse negócio de isolamento social. A gente teve que trabalhar, né? Na época da pandemia nós éramos tidos como os heróis, né? E eu não me via como heroína, não vou mentir, né? Eu tinha que trabalhar, né? Não só para sustentar a minha família, mas assim, tem a área dos colegas também. Eu não podia deixar minha equipe de mão. Eu sou muito ligada à minha equipe, demais. Em qualquer âmbito, eu sou ligada à minha equipe. Então, assim, eu pensava muito neles. Eu tinha que trabalhar, eu não ia deixar... fulano estava doente, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que estar lá, né? Então, assim, você acaba se apegando muito às pessoas que estão no âmbito de trabalho, né? E eu tinha que trabalhar, não podia deixar a minha equipe sozinha. Então, assim, pra mim foi muito difícil a pandemia. A gente foi colocado, tido como heróis, mas na verdade a gente precisava estar ali, né? As pessoas precisavam da gente. O hospital encheu, a gente não tinha como... muitas das vezes eu colocava a mão na cabeça, eu não sabia nem o que fazer, né? Em algumas situações não tinha mais onde colocar paciente, né? Tinha a questão dos EPIs, né? Que teve escassez, né? Primeiro de encontrar para você comprar, e segundo que até acho que o hospital até que tentava, né? O estado até que tentava. Claro, todo o ambiente, todo o mundo teve essa escassez porque uma pandemia ninguém estava esperando, né? Então não é uma questão de porque o hospital deveria ter. Não, a gente, nossa geração só soube de pandemias assim por livros, né? Por histórias contadas dos antigos. E aí vivenciar ela é totalmente diferente. Vivenciar ela e de perto do jeito que a gente vivenciou, né? Que eu vivenciei de perto mesmo. Então, pra mim era muito difícil. Tinha um medo também de trazer, né, o vírus pra casa, né? E adoecer alguém da família. No meu caso, a gente morava também com minha sogra, que é uma senhora, né? É idosa ela. Então, assim, o meu medo era se eu trouxer o vírus pra casa, né? Então, tinha aquela sabatina de sair de casa, sair com a roupa do corpo. Chegava no hospital, você vestia aquela roupa, né? Colocava aquele tênis, aquele sapato, teu cabelo amarrado, não podia usar adorno nenhum, né? Não pode mesmo. Então, assim, tinha que usar todos aquelas coisas que a gente usava, né? Os EPIs, né? E depois, quando chegava em casa, como é que fazia? Tinha que fazer vários colegas meus fizeram algumas coisas diferentes. Botava a torneira do lado de fora. No meu caso, eu tinha que banhar do lado de fora. Deixava aquele tênis, era 5 tênis que eu usava durante a semana. 5? E o fardamento também. Então, assim, chegava em casa, colocava aquela roupa dentro da sacola, né? No meu caso, só ia lavar roupa no final de semana. Então, botava a roupa na sacola, o tênis também e todos os adornos que tinha. A bolsa tinha que ficar do lado de fora, né? Não podia ter contato dentro de casa. E eu fui assim durante alguns dias, né? Algum tempo eu fiquei, uns 2 meses na pandemia. Durante a pandemia, minha sogra foi pro interior, levou minhas filhas. E quando eu chegava em casa, era o mais difícil ainda. Porque não tinha ninguém esperando por mim. A casa continuava arrumada, não tinha ninguém para arrumar. Então isso ainda trabalhou mais ainda no psicológico da gente, né? O medo de você levar o vírus para casa. E no meu caso, a minha família foi pro interior. E aí, quando eu chegava em casa, não tinha ninguém esperando por mim. E era muito difícil, eu chorava demais, não aguentava, é sério. Foi muito difícil, né? A gente viu também pela TV, internet, vários desabafos de várias categorias profissionais da área da saúde. De médicos que não aguentavam mais, técnicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapia, todas essas pessoas tiveram muito trabalho. Foi uma junção de equipe multidisciplinar em âmbito mundial, onde todos tinham que falar a mesma língua, né? Porque antes da pandemia, eu até falei aqui,
anteriormente. Antes da pandemia tinha-se aquelas questões entre médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, e aí tinha aquela sempre briga e tal. Hoje a gente já vê um pouquinho diferente a relação, porque a enfermagem que era esquecida, agora está tendo um pouco mais de visibilidade, devido a toda essa carga de trabalho durante a pandemia, né? E a gente viu muito, não só aqui no estado de Roraima, mas no mundo todo, os profissionais sofrendo por causa dessa situação. Trabalhar o plantão, às vezes dobrar o plantão porque faltavam profissionais ou perdiam profissionais, né? E aí chegava em casa, tava um deserto. E aí o que acontece na mente da gente? Reviver todo o plantão, porque tu não tem mais nada para fazer ali, a não ser descansar. Meu meio foi... Eu saí de redes sociais praticamente na época, né? Pra minha sanidade mental. Eu precisei sair de redes sociais. A única coisa que eu fiquei na época foi com o WhatsApp. E não assistia mais jornal. Porque tudo que tu queria sair daquele âmbito que tu passou o dia, né? Chegava em casa, a única coisa que tu queria era descansar ou assistir uma coisa legal, né? Pra ver se tua mente, né? Tu esquece um pouco. E se tu ligasse no jornal, tu não conseguia mais ver nada, era só Covid, 24 horas Covid. Então, assim, pra mim foi difícil, né, psicologicamente, né, fisicamente foi difícil. Perdi também, perdas demais. Não gosto nem de falar nesse termo, assim. Eu imagino. Porque às vezes a gente acaba se envolvendo, né, com pessoas, né, com amigos, né, que tinha começado na época. E eu perdi colegas meus que eu amava de verdade. E se foram na época da pandemia, né? Pessoas até que se cuidavam muito, né? Familiares também, amigos. Que pessoas até que se cuidavam, mas infelizmente se foram, né? Foi muito pesado esse período. Foram muitos amigos, parentes de pessoas que a gente... Estavam tudo bem quando de repente... vinha... E pessoas assim que tu via que ela tava trabalhando, né? Tava trabalhando. Deixou a família dela em casa, familiar, os filhos, o marido, a casa. E foi trabalhar. E com relação à doença também, diagnosticar que eu tava com Covid. Peguei Covid 4 vezes. Todas trabalhando, né? Sintomas? A primeira vez eu peguei todos os sintomas. Tudo que era possível eu peguei. E levei pra casa, infelizmente. Na semana que a minha sogra chegou em casa... Eu adquiri o Covid e eu fiquei boa do Covid. Ela ficou junto comigo, senhora de 78 anos. Ela também teve? Ela teve Covid. As minhas filhas tiveram com sintomas bem leves, minha filha, né? Minhas filhas. Mas eu e minha sogra tivemos sintomas bem graves mesmo. E a gente acaba se culpando, né, como profissional, que levei pra casa, né, e tudo. Então já tem mais isso ainda que acarreta, né? Na época eu lembro que a gente conversou no hospital e a gente ia alugar uma casa, né? E criando, né, estratégias, né, para não levar o vírus para casa. Então a gente pensou, até cogitou de alugar uma casa separada, né? Uma levar uma geladeira, outra ia levar um fogão, uma ia levar a rede, eu não sei. Só a equipe, de trabalho, né? De trabalho para não ter contato com o familiar. A gente não sabia, né? O que ia acontecer. E nem por quanto tempo isso ainda ia durar, né? Isso, né? Nem imaginava em março, né? De 2020, no caso, né? Foi 2020. Que ia aumentar tanto, né, os casos de Covid. Porque quando começou, pelo menos aqui, né, foi muito rápido, foi demais, assim. Foi, tipo assim, estourou, foi aquilo... Teve um caso do pessoal que tava em São Paulo, veio pra cá, quando pensou que não, boom, foi de uma vez. Foi rápido, né? E assim, eu não sabia nem o que fazer. O medo de levar pra casa, o medo de acabar adquirindo, tanto que eu tive Covid... em abril, né? Eu tive Covid em abril, foi a época que eu fiquei muito mal mesmo. Pensei que eu ia mesmo. Só que assim, tem muita questão psicológica também, né? Enquanto você não sabe que você tá com Covid, tá de boa. Depois que tu sabe que tá com Covid, querendo ou não, ele ataca um pouco o teu psicológico.
né? O psicológico tem um poder muito grande dentro da questão da saúde. Não é levado tão a sério como deveria. Durante o meu trabalho também na área de tanatopraxia, a gente teve o caso de pessoas que estavam muito bem, fizeram um exame, um check-up, e aí descobriram um problema grave e em questões de dias já evoluía para óbito, por causa da questão psicológica. Psicológica, né? O psicológico, ele domina o corpo, né? A mente domina o corpo. E se tu não tá bem psicologicamente, teu corpo todo padece, né? Então a gente acaba criando meios e mecanismos com o decorrer, né? Com a experiência, né? De tu pegar e tentar se prevenir mais a tua mente e guardar mais a tua mente pra tu não se envolver em algumas situações, né? Tanto com o paciente quanto pra gente mesmo. Sim. Né? E aí a vozinha, né? Conseguiu passar pelo Covid, tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus sobreviveu, mas não foi fácil não. Eu cuidava dela, ela cuidava de mim, foi assim, uma questão de parceria, né? Foi uma... Quando eu falo vozinha, né? Ela, na verdade, ela é a avó do meu esposo. E tá bem, graças a Deus, tá aí. E já pegou Covid já mais 2 vezes. E ela é muito assim, né? O pessoal vai falar sobre vacina, né? Vacinas salvam vidas, né? E tem gente que concorda ou não com a vacina do Covid, mas a gente teve que se apegar ao que tinha, né? Porque... Eu acho que tem, não sei se funcionou ou não funcionou, mas pra mim, psicologicamente, pra mim, eu tava bem, né? Então, assim, pra mim, a vacina foi o que resolveu. Tanto que eu não tive as outras 3 vezes que eu tive, eu não senti os mesmos sintomas que eu tive da primeira, né? Não tão forte quanto da primeira. E hoje ainda tem contato com Covid na área hospitalar? Eu acho que o Covid ele se tornou que nem uma gripe, né? Sempre vai voltar, né? E com relação à vacina sempre vai ter, né? Todo ano tem lá a vacina da gripe e o Covid vai ser do mesmo jeito. Cada vez mais vai vindo fórmulas diferentes e vai se especializando, vai ficando melhor a vacina, né? Aquela questão de quando as pessoas foram vacinadas, então elas começaram a ter mais resistência ao vírus e aí os sintomas são mais atenuados. Eu acredito que sim, né? Eu tiro até por mim também. Mais leves os sintomas. Né? Mais leves sintomas. Eu não sei, né? Porque o pessoal fala de futuramente, mas a gente tá vendo o hoje. O hoje, pra mim, né? Eu acho que a vacina ajudou muito. Sim. Acredito que sim também. E aí, então, veio a pandemia. E todo esse processo pandêmico, durante esse período, você trabalhava em qual área hospitalar? Eu trabalho na área vermelha, que o pessoal chama de trauma, né? Do Cosme Silva, trabalho. Setor de emergência ainda, né? Continuo trabalhando com o que eu gosto. Quando começou a pandemia, tu já estava lá? Já estava trabalhando lá, né? Então, assim, a gente também se deparou com muitos óbitos, né? Mas, assim, acho que a cabeça já estava mais fresca, né? E tudo. E o paciente precisava da gente, tinha que ir pra cima mesmo. Não tinha tempo de tu pegar e ficar, tipo, com pena de si mesma, né? Ai, que eu sou assim, que não sei. Não, o paciente precisava da gente, tinha que ir pra cima da bronca, né? Que nem aquele meme que a gente vê no TikTok aí, ou nesses aplicativos. Que a pessoa tá sofrendo lá e aí, gente, socorre, né? Eu que sou profissional. É tipo isso mesmo que acontecia, tipo isso. Ai. Tá. E aí, acabamos o processo de pandemia, como foi 2020, 2021, né? Ainda pegou parte um pouco de 2022, né? Que foi de 2020, né? Aí 21 todo praticamente, né? 2022 é mais tranquilo, né? E agora, depois da pandemia, tua rotina hospitalar voltou ao normal? Como é que tá a situação? Tem que voltar, né? Uma hora tem que voltar. Mas graças a Deus tá tranquilo. Eu amo fazer o que eu faço, né? E não querendo me amostrar não, mas eu sou boa no que eu faço, né? Eu gosto de fazer o que eu faço. Tá aí uma coisa que eu sempre gosto de falar. Aqui no Brasil, ou falar assim, questão do Brasil, porque eu nunca vi, além dos grandes filósofos, falarem sobre isso.
quando a gente é bom em uma coisa, a gente pode sim dizer que é bom em uma coisa. Porque a gente viu a desenvoltura e sabe que é bom, né? Se eu sou bom, digamos assim, em fazer uma porção venosa, eu posso dizer eu sou bom e vou lá e faço e nunca errei e sou bom em porção venosa. Ninguém pode discutir comigo sobre isso, porque contra fatos não tem argumento. Aí as pessoas ficam querendo, porque tu tá se achando, que não sei. Não é questão de se achar, entendeu? Se eu sou bom nesse negócio, você pode ser bom nesse outro negócio. E você pode dizer que você é bom nisso. Mas tem que ser mais humilde. Não, humildade não tem nada a ver com isso. Na verdade, não é questão de humildade, é questão de você se ver de outra forma, né? Esses 13 anos dentro da área, né? Me fizeram ser o profissional que eu sou hoje. Eu posso dizer que eu sou boa, né? Eu sou boa no que eu faço. Lógico que dentro da minha área, como técnico de enfermagem, tem situações, tem algumas áreas que eu não gosto, né? Eu sei, mas eu não gosto, eu não atuo muito bem naquela área, mas na área que eu trabalho, né? Eu posso dizer que eu sou boa, né? Porque é a forma que eu me vejo, né? É a minha experiência que me fez chegar ao profissional que eu sou hoje. Eu errei. Eu não acho que isso é uma questão de, porque eu me acho demais, não. É uma questão de eu saber quem eu sou, né? E pode até parecer que nem, como é que te chamaram? Tava se achando demais, Mas não é a experiência mesmo que faz a gente ser assim, né? E se eu não me ver que eu sou boa, quem vai ver? Né? Verdade. E se contam tanto com a experiência é porque vale alguma coisa, né? Alguma coisa eu aprendi. Alguma coisa eu aprendi no decorrer desses 13 anos. E eu aprendi muita coisa, né? Principalmente quando eu trabalhei na UTI. Foi a época que eu mais adquiri experiência, né? A experiência que eu tenho hoje. Lógico, a gente sempre tem que procurar se especializar, né? Se tu trabalha no setor de emergência, sempre tem que se especializar. Fazer um curso. Às vezes, tem vários cursos aí que oferecem uma carga horária de 40 horas e de 30 horas de curso. Eu faço, entendeu? Eu sempre faço, porque o que acontece? Sempre tem alguma coisa que sempre está inovando, né? E eu não quero ficar para trás, eu quero aprender mais. Eu quero ter bastante tempo ainda de experiência aí para frente. Não tenho vontade de trabalhar em setor administrativo ainda, né? Lógico, quando for o momento eu vou querer trabalhar. Mas no momento eu acho que ainda posso né? Como é que eu posso contribuir ainda muito com a minha área. Então faz essa transição com o tempo, depois eu quero ficar só na parte administrativa. Nem que quer, na verdade teu corpo pede, né? O corpo vai pedindo pra pessoa que não tá dando mais conta, né? Às vezes a gente não dá mais conta de fazer algumas situações, de dar conta agora de algumas situações. E aí teu corpo vai pedindo pra tu parar, né? E aí é isso que acontece. Às vezes a gente pega uma doença aqui, aí às vezes adquire outra lá, e uma diabetes aqui, uma pressão lá, uma pressão alta, normal, sempre assim, né? Complicado. Bom, a gente já tá com quase 1 hora de conversa, né? O tempo voou bastante pra te ver, quando a gente começa a falar sobre esse assunto. E falar sobre saúde, o tempo voa, né? Então, a gente narrou aqui, desde de quando tudo começou, processo do início, as dificuldades do início, o processo durante a área da UTI, o tempo de UTI, pandemia. Conversamos agora um pouco sobre essa voltar às origens, né? A rotina de hospitalar como era antes, que é o meio corriqueiro, né? Os pacientes chegando, você fazendo tratamento, e aí o paciente ficando bom, voltando para casa. Raras às vezes o paciente vai evoluir para óbito. Então, um ambiente mais rotineiro do que era antes, depois da pandemia. E são 13 anos de profissão. 13 anos. Muita coisa, muito tempo, né? Digamos assim que é muita... A gente nem consegue nem imaginar todas essas experiências, todos esses dramas, porque uma coisa é você narrar, outra coisa é você vivenciar cada um deles. E parece que foi ontem, né? É. Parece que foi ontem. Não vou mentir, parece que foi ontem, de verdade. Mas eu passaria tudo de novo, né?
Querendo ou não, por mais que seja de traumas e algumas situações que eu tenha passado, mas eu prefiro ter passado por tudo isso, né? Que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, né? Até dentro de casa, dentro da igreja, né? Meu âmbito familiar, né? Me fez a pessoa que eu sou hoje, né? Não queria ser tanto assim, às vezes muito dura em algumas situações, mas a gente acaba aprendendo, né? Tá, então assim, a gente faz uma pergunta um pouco pessoal na questão do trabalho. Se tu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, mas tendo o conhecimento que tu passaria nesses 13 anos de profissão, e tivesse a oportunidade de reescrever ou fazer diferente, o que tu escolheria? Sinceramente, talvez tu vai cortar essa parte. Eu ia procurar uma área que desse mais dinheiro, sinceramente. Fica a dica para vocês profissionais que estão começando na área da saúde. O piso saiu agora, gente. O piso saiu agora. Então agora, tipo assim, agora tá muito bom. Mas na época que eu comecei, o salário que pagavam pro técnico de enfermagem, na época era R$580. Nossa. Era R$580. Então, assim, tem algumas clínicas particulares, né, que pagam uma mixaria pro técnico de enfermagem. Ainda hoje. Né? Hoje, assim, se eles não pagam, eles fazem o quê? Eles simplesmente demitem aquele profissional, né? Se eles não vai ter aquela quantitativa para pagar aquele profissional, eles simplesmente... Eu fiquei sabendo que a parte privada ainda não tá pagando piso aqui em Roraima. Tem algumas partes que já estão pagando piso, né? Agora tem alguns que não pagam, ainda não pagam. Então, assim, por mim eu não posso falar nada, né? Porque eu recebo piso. Não foi da hora que implantaram, né? Mas eu recebo piso já tem um tempinho, né? Então, assim, pra mim não foi tanto assim. E também para impacto financeiro nem tanto. Pra mim não teve muita diferença, né? Porque eu já recebia praticamente o que o piso foi estabelecido. Essa que às vezes não. Vai entrar isso, então a questão política agora, querendo ou não. Evita estar entrando nas questões políticas, mas parece-me, das minhas pesquisas, eu vou falar parece-me, tá? Para não dar certeza, porque eu também não vou entrar em questões de datas e tudo mais. Mas, baseado no convívio com os profissionais e tudo mais, que eu também estou entrando na área da saúde a partir desse ano, né? Vocês sabem. Que o estado de Roraima era um dos estados onde o governo já pagava perto do piso. Sim. Que hoje está sendo discutido, né? A gente recebia já, pelo menos eu, né? Quando você entra no estado, recebe um salário que eles chamam bruto, né? Um valor bruto. Só que aí, ao longo do tempo, tu vai... como é que eu posso dizer? A gente vai passando de etapas, né? A gente vai passando de etapas. No começo de 3 em 3 anos, a gente tem uma avaliação periódica, né? E depois de um tempo, depois de 3 anos que tu tá dentro, né? Que tu passa pro quadro de efetivo, no caso, né? Hoje eu sou efetiva. Tu tem uma avaliação periódica de uma vez a cada 6 meses, né? É feita essa avaliação periódica. Essa avaliação periódica, ela vai dizer como é que tu foi ao longo desses 6 meses, se tu foi um bom profissional, se tu chegou atrasado, várias situações tem lá, né? Então tem uma pessoa específica que ela vai te avaliar. E isso colabora para seu rendimento financeiro. Sim, justamente. E aí, depois de um tempo, tu vai aumentando o valor que tu vai recebendo, né? Eu não lembro se é 0,4, eu não lembro bem ao certo. Mas aí, no decorrer, tu vai aumentando, né? Então, de 2 em 2 anos tem essa avaliação. Progressão, que a gente chama, isso mesmo, progressão. É para ser de 2 em 2 anos, né? Então, é feita essas progressões e nessas progressões aí vai ver se tu vai receber mais ou não, né? Então, assim, a gente é avaliado, eu não lembro se é por letras, mas assim, tu vai recebendo mais. Então, a gente já estava recebendo praticamente, eu, né, no caso do meu concurso que foi 2013, eu já estava recebendo praticamente o piso. Então, para mim, não houve muita diferença, né? A gente foi à luta pelos profissionais que não eram, no meu caso, do governo do estado, né? A gente foi à luta e foi até em greve, mas pelos profissionais que são das redes privadas. Isso é muito importante. Entendeu? Porque assim, tipo assim, pra nós a gente já recebia aquele valor, então pra nós não ia ter muita diferença, mas houve a diferença sim pra quem trabalhava nas empresas privadas. O que eu digo
né, quando eu fiquei sabendo dessas situações do piso e do valor salarial pago no estado, é que é muito importante falar que o estado de Roraima entra em greve não só em questão da demarcação do piso, mas por se comover com o restante do país que estava com salários baixíssimos, né? E trabalhando com a carga de profissionais também defasada e ainda assim sendo muitos cobrados e muitos entrando em situações de problemas psicológicos gravíssimos porque não conseguia sustentar sua família, mas tinha que cuidar do paciente, tinha que tratar, assumir uma carga horária com o paciente além da demanda e sofriam bastante. E até mais, tem profissionais que pegam 2 cargas horárias, né? Para trabalhar, né? Para poder tem 2 concursos, suprir. Tem um concurso e um seletivo, né? Acabam se fazendo, trabalhando 2 cargas horárias ou mais, né? Que a gente sabe que existe, né? Tem profissionais que trabalham até 3 cargas horárias, né? Então, assim, acontece, né? Então, para o quê? Para suprir aquele valor da sua necessidade, que precisa, né? Então, assim, acabam se colocando em situações, né? Ficando tipo 12 horas acordado, 30 horas acordado, 36 e ficando horas passivo acordado. mais a erros do que o comum, né? Então, pessoal, que fica os profissionais da área da saúde, da enfermagem no estado de Roraima, aderiram toda essa questão de greve pelo piso salarial. Principalmente a questão dos profissionais da área do estado que já praticamente, não vou dizer que no total, mas praticamente recebiam esse valor do piso que está sendo discutido, mas entraram na briga para favorecer todos os profissionais da área de saúde do país que não conseguiam ter o salário que quando eles falam cogitava. Quando eles falam em categoria, né? No caso, categoria da enfermagem, não é enfermeiro nem técnico, é todo mundo junto. Todos, né? Exato. Então, quando a gente entrou na luta, a gente nem precisava ir na rua, porque a gente já estava recebendo aquele valor, né? Mas a gente foi por causa da questão dos outros profissionais, né? Dos outros profissionais da área. Então é isso. A história de vida da nossa profissional queridíssima e ilustre Adriele, né? E foi um prazer a gente conversar durante mais de 1 hora falando sobre... Meu, né? Fluiu, né? O assunto, a gente estava muito preocupado. Exatamente, sempre pensando sobre... Mas eu acho que não é relevante, claro que é relevante, sua história é relevante, todo o seu processo, todo esses anos de trabalho é muito relevante. Considera-se abraçada por todos nós, né? E parabéns pelo seu trabalho e pelo nosso trabalho, né? Que somos também da área da saúde. E eu espero que você continue sendo essa excelente profissional que você tem sido até hoje. Obrigada, eu não quero pegar você como minha enfermeira. É bem engraçado que a gente trabalha com alguém, né, que a gente conhece assim, há muito tempo. Mas não é nem por nada, é questão profissional mesmo, né? E primeiramente queria agradecer, né, pelo convite. Às vezes a gente pensa assim, passou 13 anos e realmente relembrando aqui foi muito tempo, né, bastante tempo, e eu aprendi muita coisa, adquiri muita coisa. E primeiramente eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de trabalhar nessa área. Que eu escolhi para mim quando eu era criança, por uma questão de experiência que eu tive quando eu era criança. E eu disse, um dia eu quero trabalhar nessa área, eu quero aprender, né? Perdi um ente querido quando eu era criança. E praticamente ele morreu na minha frente, na nossa frente. A gente era muito criança e eu disse, eu vou trabalhar um dia nessa área, eu vou aprender. E eu aprendi, graças a Deus. E sou grata a Deus pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho, que me ajudaram ao longo desse tempo, né? Que me ajudaram e me ensinaram a ser o profissional que eu sou hoje, né? E teve um que eu aprendi, realmente, você tem que dizer que você é boa, né? Se você disser que você é boa, quem que vai dizer que você é boa, né? Você tem que olhar pra si e tem que dizer que você é boa. E não só dizer que é boa, procurar ser boa mesmo no que faz, né?
E eu sou grata a Deus e a você também que me convidou. Muito obrigada pelo convite. Bora ver outros assuntos, né, futuramente. Ah, sim, claro. As portas do Podcast Life vai estar sempre abertas para a gente estar discutindo, levando e trazendo promoção de saúde, que é o objetivo do Podcast Life para toda a população. Então, gente, estamos por aqui, vamos encerrar por aqui, né? Agradecer a presença ilustre da Adriele e até uma próxima pra gente, né? Adriele, você quer mandar algum recado para os nossos ouvintes? Bom, vou mandar pro pessoal que estão começando agora na área, né? É só um momento, vai passar, né? Nunca faça nada na dúvida, né? Sempre procure trabalhar perto de pessoas que vão te agregar, né? Uma equipe boa, né? Hoje a gente tem muitos profissionais bons para ajudar. Nós temos hoje questões de... Na internet, né? Muita coisa que a gente aprende muito, né? Procura aprender, né? Se especializar, procurar uma área que você gosta, porque a gente tem uma vasta, né? Tem várias áreas que você pode trabalhar, que você pode atuar, né? Procurar se especializar, né? E fazer com amor, né? Não é só pelo lado de dinheiro, né? Tem um lado também por amor, né? Fazer o que você gosta. É maravilhoso você trabalhar com uma coisa que você gosta. E amo fazer o que eu faço. E que, como dizem, né? Quem faz o que ama não trabalha. Então, pessoal, agradeço a presença de todos e ficamos por aqui no nosso episódio. Até a próxima. Tchau.